Não sei se você já sentiu isso, mas eu confesso que eu já senti. Tem dias que movimentos simples, às vezes parecem mais difíceis, mas são mais desconfortáveis. Como, por exemplo, abaixar para pegar algo no chão, de repente você não entende por que isso acontece. Mesmo você tendo uma vida, uma rotina ativa, praticando exercícios, às vezes um movimento comum, de repente pela manhã, sei lá, ele não flui com facilidade. O nosso ato de nos movimentarmos não pode ser entendido nem executado adequadamente se não compreendermos algumas funções do nosso corpo, algumas funções articulares do nosso corpo. Cada articulação no nosso corpo é responsável por desempenhar um papel fundamental quando falamos em qualidade do movimento, seja estabilidade, seja de mobilidade, tá? E entenda uma coisa, tudo na vida é movimento. Nós somos, por natureza, seres para se movimentar, correr, enfim. Cada articulação possui uma necessidade de um treinamento específico. As lesões se relacionam intimamente com uma função inadequada de uma ou mais articulações. Uma articulação, por exemplo, responsável por estabilizar um movimento, mantém a articulação de mobilidade segura para gerar determinado trabalho, tá? Se uma articulação móvel perde mobilidade, a articulação estável tenta compensar, tá certo? Nós vamos ver aqui, eu vou tentar cobrir todas as articulações do nosso corpo. O processo é bem simples. Por exemplo, uma diminuição de mobilidade do tornozelo pode gerar uma dor no seu joelho ou no seu quadril. É uma cadeia, tá certo? Eu vou citar, por exemplo, o meu exemplo, que por falta de mobilidade no tornozelo, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, em executar um agachamento, em executar um LPO, tá? Num curso de LPO que eu fiz, era nítido que a minha falta de mobilidade no tornozelo dificultava o meu levantamento do peso. A mobilidade diz respeito a questões articulares. Já a flexibilidade faz menção a estruturas que têm algum tipo de componente elástico, tá? A flexibilidade permite a execução de movimentos de grande amplitude partindo da musculatura. Já a mobilidade parte das articulações. É recomendado que mobilidade e flexibilidade sejam trabalhadas juntas, para que uma não iniba a outra, para que uma não atrapalhe a outra. Nossas articulações precisam obter amplitudes suficientes para a execução plena dos movimentos. Então devemos dar uma atenção maior para as nossas dobradiças, né? As nossas articulações, do que na flexibilidade muscular. Não que a flexibilidade não seja interessante nós trabalharmos, não estou dizendo isso, ambas são importantes, tá? Mas pensando em uma prioridade, vou colocar assim, devemos pensar primeiro na questão de trabalhar a mobilidade nas nossas articulações. Mas sejamos sinceros, a maioria das pessoas nem lembra que mobilidade existe. Se você for parar para pensar, algumas pessoas só escutam a palavra mobilidade quando estão de repente com dores ou tiveram alguma lesão e de repente estão naquele momento conversando com o fisioterapeuta. Infelizmente isso é fato, tá? Não espere estar com dores para fazer exercícios de mobilidade e de estabilidade, porque aí você já vai tratar um problema que já está instaurado. Cada articulação tem uma função motriz que se intercala com a seguinte, respeitando a lei da biomecânica. Existe uma boa possibilidade de você estar travado, tá? Por diversos motivos, diversas causas, e você nem estar consciente disso, é o que eu acabei de falar. De repente você pode ter uma vida ativa e
ao acordar, um simples ato de pegar algo no chão lhe causa um certo desconforto. A eficiência do movimento, no caso, uma biomecânica correta, sem limitações, correta para o seu padrão de movimento, visto que cada ser humano é único, diminui o gasto energético para que a pessoa execute aquele movimento, resultando em menos desgaste e mais repetições, tá certo? Em um esporte como o triatlo, é interessante você trabalhar todas as articulações, afinal, nós usamos todo o corpo, certo? Numa visão, vou chamar assim, de uma visão funcional, por exemplo, da natação, o esporte da natação, a ênfase se dá em membros superiores, tá? No caso do ciclismo ou da corrida, a ênfase maior nesses esportes se dá nos membros inferiores. Então eu vou deixar uma sugestão de fazer como parte talvez do teu aquecimento uma série de exercícios que podem te ajudar a se sentir mais, eu vou chamar, preparado, se sentir mais solto para o seu treino. Seja ele qual for, corrida, ciclismo, natação. Aí volto a dizer, se de repente o seu dia é muito corrido e você não tem como encaixar esses exercícios no seu pré-treino, você pode fazer num outro momento, tá certo? Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar aqui alguns exercícios indicados para, por exemplo, alívio de dores, uma correção de má postura ou o melhoramento do seu movimento, tá? Se for possível, pense na possibilidade de você experimentar, investir 10, 15 minutos no máximo nesses exercícios, nesses movimentos antes do seu treino. Veja como é que o seu treino flui se você fizer esses tipos de exercício antes. Se você acha que é inviável fazer antes do seu treino, como eu disse, experimenta colocar em outro horário, mesmo que seja longe da sua hora do treino, não tem problema nenhum. Por exemplo, se você treina bem cedo pela manhã, que é o meu caso, você pode de repente experimentar fazer esses exercícios de mobilidade à noite, ou acordar talvez 10 minutos mais cedo e fazer alguns ainda no treino, antes do treino da manhã, principalmente se o treino não for longo, for um treino curto de até uma hora e meia. Você pode escolher quais exercícios fazer, tá? E o número de repetições conforme o tempo que você possui, que você pode dedicar, tá? Não precisa fazer todos de uma vez, fica a seu critério. Como eu disse, eu vou mostrar alguns, existem uma dezenas. Eu vou mostrar só alguns, tentando focar em uma articulação por vez. Você pode distribuir ao longo da semana, e de preferência tenta não repetir o mesmo exercício em 2 dias seguidos, use em dias intercalados, tá? Foca no movimento, tá? Tenha uma consciência, busque a consciência corporal e faça sem pressa. Sinta o movimento, sinta o que você está fazendo, veja como que o teu corpo responde àquele exercício, tá certo? A princípio você pode escolher um exercício e fazer 2 vezes, 10 a 15 repetições, ou 20 a 30 segundos do exercício, se de repente ele for de isometria. No caso aí depende do exercício, fica a seu critério. Como eu disse, baseado na sua disponibilidade, veja quanto tempo você vai dedicar a isso.
pessoal, existem dezenas de exercícios para cada uma das articulações do nosso corpo. E esses foram só uma pequena contribuição, uma pequena sugestão pensada de maneira mais abrangente. Se você sentir muito incômodo em algum desses movimentos, então para de fazer e de repente procura um fisioterapeuta, um preparador físico. Talvez seja interessante você fazer uma avaliação, tá certo? Você pode sentir um leve desconforto, tudo bem, mas se o desconforto não tiver só leve, então talvez seja interessante buscar um profissional para ver o que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, se você tem dores no ombro, eu vou fazer um vídeo só de exercícios para o ombro, mostrando diversos exercícios de mobilidade e para o ombro. Depois me diga o que sentiu e não esquece de dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Ao curtir, a plataforma que entende que o conteúdo do vídeo é interessante e pode ser útil para outras pessoas. Então é isso. Estou por aqui querendo mandar alguma mensagem, tirar uma dúvida, conversar. Pode me procurar. Bons treinos, boa semana, grande abraço, valeu!